Salve galera, Mujin aqui. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a KOF 97 Naked. Há muito tempo atrás, um dia como outro qualquer, cheguei no bar da esquina, né? Onde tinha o fliperama. E como sempre fazia, pedi a minha ficha para jogar KOF 97. Fui lá na tela de seleção, escolhi meus personagens. Daí, quando começou a jogatina, veio a surpresa. As personagens estavam peladas. Caraca, velho, eu não tava entendendo nada. Daí continuei jogando, né? Funcionava assim, as personagens não ficavam peladas o tempo todo. Isso só acontecia quando elas acertavam algum golpe ou então levavam algum golpe, né? Isso era muito bizarro pra época. Hoje em dia é comum você encontrar vários tipos de mods desse tipo para alguns jogos. Mas pra época realmente era muito diferente. Eu não sei quem colocou esse tipo de jogo lá pra crianças, né? Mas o constrangimento só aumentava. Porque nesse barzinho, barra fliperama, né? Quem atendia era uma senhora. Que deixava a situação mais constrangedora ainda. O lado positivo é que a galera deixava os Orochis de lado, né? Que geralmente era comum escolher esse tipo de boneco pra jogar, né? Já que a jogabilidade era só com Orochi para garantir a ficha, né? E tava dando prioridade para as bonecas, né? Apesar desse fato inusitado, esse foi um divisor de águas para mim e para meus amigos, né? Já que a partir disso a gente começou a escolher outros tipos de bonecos para jogar, né? E acabamos saindo dos tradicionais Orochis. Assim, aumentando a nossa qualidade de jogo e a expertise em usar bonecos diferenciados, né? E você, já conhecia essa KOF? Jogou ela na infância? Em algum fliperama? Fala aí, deixa aí nos comentários. Salve galera, Mujin aqui. E esse é mais um KOF bizarro. Hoje eu vim trazer para vocês um relato de uma história macabra que aconteceu num arcade barra fliperama barra bar que aconteceu nos anos 90. Antigamente era muito comum encontrar fliperamas no barzinho da esquina. E no final dos anos 90 era comum também encontrar KOF 97 e 98 para jogar nos arcades. Geralmente era um ponto de encontro depois da escola. Ir ao fliperama era um programa bem divertido, pois lá você encontrava seus amigos, batia um papo, jogava, desafiava, tentava ganhar ficha, tentava zerar um jogo, jogava em dupla o Metal Slug, né? E também dava pra ver a galera mais velha jogando e mostrando suas habilidades. Como geralmente era um bar, era comum encontrar crianças jogando contra adultos. Você jogava e por indução já fumava também, porque sempre tinha um adulto fumante do lado, né? É tanto que na maioria dos arcades já vinha acoplado um cinzeiro para colocar o cigarro. Nessa época também um dos objetivos era deixar as suas iniciais gravadas no jogo, mostrando qual foi a sua melhor pontuação. Nessa época eu mesmo tentava gravar minhas iniciais na KOF 97. Ia lá todo dia, gravava em primeiro lugar, mas sempre que voltava no outro dia já tinha mais 2 nomes à frente. Então no outro dia já tentava de novo. Por incrível que pareça, até hoje eu ainda lembro qual personagem que eu usava e qual macete, que era o Benimaru, e sempre fazendo magia frente A, né, para dar perfect
e ganhar a pontuação máxima no final do jogo, para poder gravar o nome, né? Mas por mais que eu colocasse meu nome em primeiro lugar, todos os dias, sempre quando eu voltava lá no fliperama, né, já tinha 2 nomes acima do meu, sempre estavam tirando a minha posição, né? E isso me trouxe uma curiosidade, então comecei a perguntar quem eram essas pessoas que estavam tirando a minha posição. E não sabia, nunca encontrava quem era, né? Daí o tempo foi passando e eu sempre fiquei com aquela curiosidade, né? Pra saber quem é, né? Porque na minha cabeça eu tinha 2 rivais, né? Mas que não sabia quem era. Daí então tive uma ideia que eu já deveria ter feito há muito tempo antes, né? Perguntei pro dono do bar quem era que tava tirando a minha posição no fliperama, né? Então ele falou. Ele disse que tinha 2 caras mais velhos, né? Que vinham jogar à noite, que sempre jogavam juntos e passavam muito tempo jogando durante a noite, né? Aí acabava tirando a minha posição. Daí então dei um jeito de jogar lá à noite também, né? Pra conhecer esses rivais, né? Assim que cheguei no bar, já vi de cara os 2 jogando. Eram 2 adultos. Os 2, cada um tava com um cigarro na mão e jogando um jogo de alto nível na KOF 97. Daí então, discretamente, comprei minha ficha e fiquei esperando eles 2 terminarem a FT deles, né? Então, fiquei ansioso esperando a minha vez de jogar, mas ao mesmo tempo tenso também por medo de perder, né? E também somado ao fato de eu estar ali à noite, tornava tudo ainda mais assustador. Pois nesse tipo de lugar era comum de vez em sempre, né? Rolar um esfaqueamento, rolar um tiroteio, coisa do tipo, né? Porque querendo ou não, tendo fliperama, tendo arcade, mas se tratava de um bar, né? E nos anos 90 o bicho pegava. Mesmo assim, valia muito a pena assistir aquela partida. Era de encher os olhos, já que um jogava muito bem de Yamazaki e o outro jogava melhor ainda de Shoei. Assim que um ganhou do outro, corri e coloquei a minha ficha. Então peguei o primeiro play. Daí os 2 olharam pra mim, depois um olhou pro outro e deram uma risada, né? Pois se tratava de uma criança contra um adulto, né? Mas eu não tava pra brincadeira, eu ia jogar sério. Eu já fui logo pegando meu TR pra ir de Infinita. Peguei Iori Orochi e peguei também Leon Orochi. Pra falar a verdade, eu tentei, né? Mas não deu. Saiu 3-1 pra ele, né? O cara jogava muito. Mas eu não desistia. Comprava outra ficha, jogava com um. Depois eles revezavam, trocavam, né? Pra jogar comigo. Mas eu nunca ganhava. Mas daí começou aquela resenha, né? A gente começou a conversar, a brincar, a tirar onda, né? Como geralmente acontecia nesse tipo de jogo, né? Apesar de não ter ganhado nenhuma ficha deles, acabei ganhando 2 novos amigos. Daí então virou rotina pra mim sempre jogar à noite. Nós 3 sempre jogávamos juntos. E com o passar do tempo, meu nível subiu e eu acabei ganhando deles algumas vezes, né? Na época, acabei ficando de recuperação na escola. Daí então, passou-se 2 semanas e pude ir pro arcade. Mas chegando lá no bar, tava tudo fechado. Fiquei surpreso, pois isso não era comum. Então perguntei pro vizinho o que tinha acontecido, porque que tava fechado, né?
Então, detalhadamente, ele me contou, detalhe por detalhe, do que tinha acontecido há uma semana atrás. Segundo o vizinho, naquele dia, meus dois amigos estavam jogando como sempre, né? Jogando, brincando, conversando, com cigarro e também tomando uma cervejinha. Uma linda moça loira estava na mesa, só olhando eles jogarem. Daí então ela começou a trocar olhares com eles, né? Que parecia ser um convite para se sentar na mesa. Então eles foram lá, ficaram junto na mesa com a moça, né? E começaram a bater um papo. O que eles não sabiam é que ela era namorada do dono do bar. O dono do bar, por sua vez, ao ver sua namorada numa mesa com dois caras, ficou descontrolado. Então, irracionalmente, ele sacou uma arma e começou a atirar para todos os lados. E esse foi o terrível fim daquele arcade, o motivo pelo qual ele estava fechado e com aquela faixa amarela em volta, dizendo não ultrapasse a linha, pois aquele não era mais um local de diversão, e sim uma cena de um crime. Hoje em dia guardo apenas as boas lembranças daquele local e do meu grande amigo Fernando. E de vez em quando ainda jogo online com Roberto. Salve galera, Mugin aqui, e esse é mais um Coffee Bizarro. No comecinho dos anos 2000, era comum, depois da aula na escola, né, eu e meus amigos ir pro fliperama jogar, né, jogar algumas fichas, jogar The King of Fighters, jogar Cadillacs e Dinossauros, Mortal Kombat, entre outros jogos, né. Nessa época era comum a gente passar a tarde toda por lá. Jogava umas partidas de KOF, sempre com Orochi, né? Depois zerava o Metal Slug, depois voltava pro KOF de novo, assim toda a tarde. Naquela época, passar a tarde toda jogando não era nada caro, não furava o bolso não, porque pelo menos no meu bairro, uma ficha custava 10 centavos. Era bem baratinho. Um pouco dinheiro, R$1, R$2, dava pra passar praticamente a tarde toda. E ainda mais naquela época que tinha Metal Slug 1, Metal Slug X, com uma ou duas fichas já era o suficiente para zerar o jogo. Daí então, num dia qualquer, na hora do intervalo, né, no recreio da escola, eu e meus amigos estavam chateados, né? Porque a gente não tava com dinheiro pra jogar, não ia dar pra ter aquela tarde de jogo, né? Aí daí tudo bem, vida que segue. Daí a gente foi embora, cada um foi pra sua casa, né? Só que a gente, assim, a gente ia junto até um certo percurso, onde a gente sempre passava, que tinha uma ruazinha meio esquisita que tinha um entroncamento. Na verdade não era um entroncamento, era uma rua que cruzava pela outra, uma encruzilhada. Todo dia era comum que a gente passasse por lá, mas dessa vez tinha algo esquisito, algo estranho no ar, um sentimento desconfortável, sei lá, tinha alguma coisa estranha. Daí então, a gente continua andando e chegando justamente onde cruzava uma rua pela outra, a gente se deparou, né, com uma caixa no chão. Uma caixa estranha, meio azul, meio branca, toda detalhada, né? Aí, um meu amigo deu um chute na caixa. Quando ele chutou a caixa,
a caixa rasgou e a gente acabou vendo o que tinha dentro da caixa. Eu e os meus amigos, a gente não acreditava no que estava na frente da gente, né? De repente, uma caixa cheia de moedas, muitas moedas. As moedas estavam um pouco sujas, com um líquido pegajoso, meio preto, meio vermelho, sei lá. E alguns bilhetes escritos algumas frases que não faziam nenhum sentido, né? Mas a gente não ligou pra isso não, apenas pegou, juntou, colocou no bolso e já partimos logo pro fliperama. No trajeto da encruzilhada até o fliperama, a gente foi conversando, né? E muito felizes e discutindo, falando, né? Como a gente tinha sorte de ter encontrado aquelas moedas justamente quando tava sem dinheiro pra jogar, né? Que era uma feliz coincidência do destino, né? Ou seja, a sorte estava do nosso lado. Chegando lá no fliperama, cada um pediu sua ficha pra jogar seu jogo, né? E a gente também pediu uma rodada de sorvete. Eu ainda lembro, como se fosse hoje, que naquele dia eu tava jogando tão bem que eu ainda lembro que foi justamente nesse dia que eu fiz o meu primeiro Perfect jogando 97, que eu tava jogando de Clark e foi contra uma Leona. Consegui agarrar, dar rasteira, bater, tudo perfeito, sem nenhum dano. Achei estranho pro dia, né? Não só eu, mas todos meus amigos, todo mundo tava com sorte, né? Todo mundo zerando o jogo, ganhando a ficha nos contras. Tava tudo perfeito, como nunca antes tinha acontecido. E assim passou aquela tarde perfeita, né? Pra quem não tava com dinheiro pra jogar, a gente acabou achando essa caixa com essas moedas, né? Jogamos toda a tarde. E também sobrou tanta moeda que ainda deu pra gente passar o resto todo da semana jogando ainda. E sempre com muita sorte, né? Na outra semana a gente decidiu ir num outro bairro jogar contra jogadores diferentes, né? Assim, a gente já sabia que esses jogadores do outro bairro jogavam muito melhor do que a gente. Mas como a gente estava numa maré tão grande de sorte, todo mundo já pensou logo que a gente ia ganhar. Então fomos. Chegando lá, cumprimentamos os nossos adversários, mas sempre com aquele clima de disputa, né? Já fui logo pedindo a minha ficha, né? Era a última moeda que eu tinha daquela que tinha achado, né? E sim, ela continuou dando sorte. Ganhei a primeira ficha. Aliás, ganhei todas as partidas com essa única ficha. Daí então, com muito respeito, né? Depois da jogatina, a gente cumprimentou os nossos adversários no jogo, se despedimos e já tava indo embora, né? Foi quando um deles chamou de volta pra tentar uma revanche. Eu e os meus amigos aceitamos o desafio, mas como já não tinha mais nenhuma moeda da sorte, então a gente colocou as outras moedas que a gente tinha, né? Mas por incrível que pareça, dessa vez a gente não conseguiu ganhar de jeito nenhum. Só fazia perder todo o tempo. Era 3x1, era perfect, a gente não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Porque até então a gente estava ganhando tudo e de uma hora para outra a gente começou a perder. Era como se o que tivesse dando sorte pra gente fosse aquela moeda, né? Daí então a gente encerrou a jogatina, fomos embora, né? Saímos como perdedores, mas de cabeça erguida, né? Vida que segue. Mas o que a gente não sabia e nem imaginava nem de perto, né? É que desde aquele dia nenhum de nós nunca mais conseguiu ganhar nenhuma partida de videogame. Eu, na verdade, não sou supersticioso, não acredito nessas coisas, né? Mas até hoje tenho guardado aqui comigo a última moeda, que nunca sai do meu bolso. Está guardada para quando eu precisar de toda a sorte possível.
Salve galera, Mujin aqui. Esse é mais um Cofre Bizarro. Esse relato que eu vou contar hoje aconteceu há muito tempo atrás, ainda na década de 90, quando eu era um adolescente. Naquela época, era comum para mim passar a tarde toda no fliperama jogando com meus amigos. Era uma tarde chuvosa e tudo parecia estar normal. Alguns ganhavam, outros perdiam, mas tudo seguia na normalidade. Daí então, algo muito estranho aconteceu. Uma mulher estranha apareceu, ela entrou no boteco, chamando muita atenção. Ela usava um vestido vermelho que chamava muita atenção. Parecia que estava pronta para ir para um show ou para dançar, alguma coisa do tipo, Usava também um lenço vermelho na cabeça. Usava um cordão de ouro com muitos detalhes. Usava também brincos de argola muito grande. No nariz tinha um piercing também. Longos cabelos pretos, olhos verdes que pareciam penetrar a alma, como se pudesse enxergar por dentro da gente. Todo o mistério acabou rapidinho, assim que ela abriu a bolsa e falou que estava ali para vender pulseiras pra gente, Eu ainda lembro que ela insistia pra gente comprar as pulseiras, de uma forma muito agressiva. Mas naquele dia, infelizmente, eu não pude comprar, pois eu tava sem dinheiro, Daí então, um ou dois amigos meus compraram a pulseira dela, E eu falei pra ela também que não daria pra me comprar, porque eu tava sem dinheiro, E que uma próxima vez, no outro dia, talvez eu compraria, Daí então ela segurou a minha mão com muita força, olhou bem no fundo dos meus olhos e falou: "Não tem problema, você não precisa comprar a pulseira não, tá certo? Mas em troca eu vou ler a sua mão." Daí eu falei: "Não, tudo bem, tá certo." Aí abri minha mão, ela pôs a minha mão sobre a mão dela, passou o dedo nas linhas da minha mão, olhou bem nos meus olhos e falou: "O Deus dos jogos está rindo para você. Com essa palavra mágica, você sempre vai ganhar todo o jogo em que entrar." Daí então, ela me puxou, se curvou e sussurrou no meu ouvido a tal palavra mágica. Ela soltou a minha mão, se levantou, agradeceu a todos e foi embora. Aquela foi a última vez que eu a vi. Ali na hora, eu fiquei sem entender nada, mas também levei na brincadeira, Continuei jogando toda a tarde com meus amigos. No dia seguinte, tava jogando novamente, a clássica 97, mas algo tava estranho, porque eu não parava de perder. Perdia 3x1, perdia perfect, perdia de todo jeito. Já tava me estressando já. Já tava pensando até em parar de jogar e ir pra casa, porque parecia uma maré de azar sem fim, Aí lembrei do que a mulher de vestido vermelho havia me dito um dia antes. Sussurrei baixinho a tal palavra mágica para ninguém ouvir, E continuei jogando. A partir daquele momento o jogo virou. Comecei a ganhar uma partida atrás da outra. O Fernando, que estava jogando comigo, não estava entendendo nada, porque ele jogava muito melhor do que eu e mesmo assim estava perdendo. Naquele dia eu saí como grande vitorioso. E no outro dia cheguei para jogar, mas o Fernando não estava lá. Daí então liguei para casa dele para saber o que tinha acontecido,
e falei com ele. Ele me contou que tinha quebrado a perna. Daí então fui jogar com o Felipe. Tava perdendo pra ele e decidi falar tal palavrinha mágica novamente. E o jogo virou, comecei a ganhar. Mas no outro dia, por incrível que pareça, o Felipe também não estava lá. Liguei para casa dele também para ver o que tinha acontecido e ele também tinha quebrado a perna. Eu comecei a achar estranho, sei lá, pensei, será que tem alguma ligação? O que é que tá acontecendo? Isso é muito estranho, né? No dia seguinte, joguei com outro amigo, com o Roberto. E decidi usar novamente a palavra mágica de novo. E sim, também a mesma coisa aconteceu com o Roberto. Eu não acredito em superstição, não acredito nessas coisas, né? Mas 3 amigos meus quebrando a perna em 3 dias seguidos, depois de ter jogado comigo, eu estava me chamando muita atenção, estava achando tudo muito estranho. Não sei se foi por conta de usar aquela palavra mágica ou pelo destino mesmo, né? Quem sabe? Mas depois daquilo eu passei a não usar mais aquela palavra, a fim de evitar que algo de ruim acontecesse com meus amigos, né? Ou então meus adversários no jogo. Eu realmente não sei se as palavras têm todo esse poder de atrair coisas boas ou coisas ruins. E a palavra mágica é... Salve galera, Mujin aqui. E esse é mais um cofre bizarro. Há muito tempo atrás, em meados dos anos 90, eu estudava pela manhã e à tarde, depois da aula, né? Eu ia pro arcade, jogar fliperama, né? Jogar minha 97, né? Com meus amigos. Naquela época, era comum a gente ficar disputando para quem conseguia colocar as letras, as 3 letrinhas do nome, né? No jogo, comprovando que a gente conseguiu a melhor pontuação ao zerar o jogo, né? Assim que chegava uma máquina nova lá no bar, era fácil você colocar o seu nome, né? Mas com o passar do tempo ia ficando mais difícil, porque conforme a gente ia jogando, ia conseguindo mais pontos, ia pegando mais macete, ia tornando isso uma tarefa muito difícil, né? Depois de muito tempo e com muito esforço, eu consegui colocar o meu nome no topo da KOF 97. E pra mim era tipo um troféu. Sempre que eu chegava no arcade, já esperava aparecer o trailer do jogo e depois vinha mostrando os nomes das melhores pontuações, né? E o meu nome tava lá com a coroa de ouro, né? Antigamente isso era comparado ao rank que existe hoje, por exemplo, no Fightcade, né? Rank S, Rank A, Rank B. Imagine a sensação, você chegar no arcade e o seu nome tá lá em primeiro lugar. Pois é, além de ganhar a ficha do melhor do bairro, sei lá, talvez até do melhor da cidade, uma das maiores metas de quem jogava arcade nas antigas era colocar também as iniciais do seu nome no game, né? Deixar gravado lá, fazer história, né? Por isso era muito satisfatório para mim chegar lá e ver as minhas siglas lá, né?
MGN de Mugen, né? Fazer isso e manter a posição não era tarefa fácil, já que envolvia ter que aprender cada vez mais macete, combos, para poder manter o pódio, né? Só que aí, um dia, eu cheguei lá no arcade e meu nome não estava mais lá. Alguém já tinha tomado a minha posição. Agora, ao invés de ter MGN, tava lá ANY, ou seja, Anne, né? Daí perguntei para meus amigos, perguntei para todo mundo se era alguém, né? Mas ninguém confirmou, ninguém sabia quem era, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sem saber, né? Então fui, tentei jogar e tomei a minha posição de volta, peguei o primeiro lugar de volta. Até aí tudo bem. Só que no outro dia, quando eu cheguei de volta no arcade novamente, a Anne tinha tomado de novo a minha posição, né? Daí então, coloquei mais ficha, tentei fazer macetes diferentes, até pegar mais pontuação e pegar o primeiro lugar de volta. Com o passar do tempo, isso acabou virando rotina. Todo dia era a mesma coisa. Eu pegava o primeiro lugar, no outro dia, chegando lá, quem tava lá era a Anne, aí tinha que colocar mais ficha, ganhar o primeiro lugar de novo. No outro dia já repetia tudo novamente. Isso acabou gerando uma rivalidade, mesmo que fosse contra uma pessoa que eu nem conhecia, nunca tinha nem visto. Mas eu já sabia que era um rival que jogava muito bem, pois por mais que eu me esforçasse todo dia, ele sempre me cauterava no dia seguinte. Depois de pensar muito numa estratégia para poder ganhar, eu decidi cabular a aula, faltar mesmo, né? Pela manhã, o colégio, e decidi, ao invés de ir para aula, ir para o fliperama. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, já havia uma menina jogando. Ela era uma asiática baixinha, estilo roqueira. Daí então eu pedi minha ficha, mas não ia jogar contra ela, esperar ela terminar a jogatina dela, para aí sim eu colocar minha ficha. Eu tava olhando ela jogar, né? Então ela falou: "E aí, não vai jogar não?" Aí eu respondi pra ela: "Você tem certeza que quer jogar comigo? Pois eu jogo muito bem, você vai só perder sua ficha." Daí ela respondeu pra mim: "Então tenta a sorte." Daí eu coloquei minha ficha e a gente começou a jogar. Pra dar uma colher de chá pra ela, decidi escolher um time aleatório. A minha confiança logo desapareceu, assim que eu levei Perfect em todos os 3 bonecos. Daí resolvi jogar sério. Peguei logo o Leon Orochi, Iori Orochi e Chris Orochi. Mas não adiantou de nada, perdi do mesmo jeito. As minhas risadas deram lugar às reclamações. E sim, passei a tarde toda perdendo. Em um único dia, todo o dinheiro da minha mesada semanal foi embora. Eu acho que até hoje eu nunca perdi tantas FTs como naquele dia. Eu nunca pensei que aquela menina com a camisa do Evanescence fosse tão forte daquele jeito. Percebi que a aparência, a idade ou gênero não dita o nível de jogo da pessoa. Daí então me despedi dela. E para minha surpresa ela falou: "Tchau, até a próxima. Ah, e meu nome é Anne." Salve galera, Mugen aqui, e esse é mais um Coffee Bizarro. Há muito tempo atrás, quando os jogos de qualidade estavam no arcade, era comum
em qualquer esquina de quase todos os bairros, encontrar um barzinho ou uma padaria que tivesse um fliperama. Naquela época, já era tradicional, após a escola, juntamente com meus amigos, eu ir pro arcade para jogar umas fichas, né? No bar da Dona Maria, tinham 3 máquinas. Era o Cadillacs e Dinossauros, Metal Slug 2 e a KOF 97. Daí então, eu e meus amigos começamos já a jogar a KOF 97, brincamos algumas fichas e depois fomos jogar o Cadillacs e Dinossauros. Enquanto a gente estava jogando, começou a cair uma chuva, o que impossibilitou da gente ir embora, né? Então, já que não dava pra gente ir embora, que a gente estava com medo de molhar os livros, né? A mochila, esse tipo de coisa, a gente decidiu ficar e jogar mais um pouco, só que dessa vez a gente iria jogar Metal Slug. Na verdade, não era o jogo preferido da gente, né? Porque era muito fácil, era muito simples. A gente gostava de jogo mais complexo. A chuva começou a ficar mais intensa, mais forte, sabe? Apesar das trovoadas tirar um pouco a concentração, a gente não parou de jogar mesmo assim. E rapidinho conseguimos zerar o Metal Slug 2. O barulho ensurdecedor de um trovão nos deu um susto muito grande, ainda mais quando de repente a porta se abriu. Então, aquele homem todo vestido de preto entrou. Ele era barbudo, sisudo e parecia estar de bastante mau humor. Já foi logo tirando um cigarro e acendendo. Sem falar nada, se aproximou do Metal Slug 2 e abriu a máquina e começou a mexer. Sim, era o técnico da máquina. Ver o técnico da máquina não era tão fácil assim. Talvez isso aconteceu por conta que a gente ficou preso lá no fliperama por causa da chuva, né? Mas ver um técnico abrindo a máquina e mostrando tudo que tinha por dentro era bastante interessante. Essa foi a minha primeira vez vendo isso. Eu e meus amigos ficamos só olhando, observando o que ele fazia. Então ele abriu a bolsa, tirou um cartucho e tirou o Metal Slug 2 do lugar. E assim colocou outra fita, uma fita misteriosa. Enquanto a chuva caía sem parar, ele continuava mexendo na máquina, configurando, e eu e meus amigos ficava pensando qual seria o novo jogo. Talvez uma nova KOF, um outro jogo novo, não sei. Era tudo especulação. De repente, enquanto trovejava, o técnico olhou pra gente com um sorriso macabro e falou: "Aproveitem, garotos, esse é um jogo de outro mundo." Enquanto ele saía em meio à chuva, a máquina ligou e começou a rodar o trailer do jogo. Na hora, eu e meus amigos já pedimos para Dona Maria colocar mais fichas pra gente, né? E começamos a jogar aquele novo jogo. No começo, achamos que era mais do mesmo, mas conforme foi passando as fases, foi ficando muito assustador. Rapidinho, o dinheiro da mesada foi embora, mas conseguimos zerar aquele jogo tão difícil. Apesar de ser um jogo com um enredo bem simples, tenho que confessar que senti muito medo. Depois que a chuva passou, fui para casa e antes de dormir, fiquei refletindo sobre a história daquele jogo. Mas logo fui interrompido pelo barulho ensurdecedor de várias sirenes. Eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Corri desesperado até a sala onde meu pai e minha mãe costumavam assistir TV. Mas quando cheguei lá, não pude acreditar no que estava diante dos meus olhos. Os dois estavam totalmente carbonizados. Uma luz muito forte atravessou o telhado da minha casa. Então saí correndo muito rápido em direção à rua. Mas ao chegar na rua, a minha surpresa foi ainda maior, pois ao olhar para todos os lados, vi que tudo estava destruído, pegando fogo, pessoas correndo, gritando, animal incendiado, praticamente um cenário de filme de guerra.
vi que um farol que vinha do céu iluminou uma pessoa e de repente aquela pessoa instantaneamente foi evaporada, começou a pegar fogo e sumiu na minha frente. Ainda olhando para cima, vi que se tratava de um objeto, parecia uma espécie de prato, um disco, não sei ao certo, mas brilhava demais, tinha muitas luzes. Aquele farol de luz começou a se mover novamente, mas só que dessa vez em minha direção. Então comecei a correr. Em meio à correria, acabei me juntando a um grupo de pessoas que estava se escondendo atrás de uma casa. Mas aquele abrigo seguro não durou muito tempo, já que os objetos encontraram a gente, né? E logo veio aquele farol de luz em nossa direção, então saímos correndo de lá também. Algumas pessoas ainda foram pegas pela tal luz. Enquanto corria, percebi que se aproximava de nós alguns seres humanoides montados em algum tipo de transporte parecido com a moto, porém flutuava. Aqueles seres possuíam um tipo de arma no qual, ao atirar em alguém, fazia com que a pessoa evaporasse na hora. Sem se dar conta, acabamos correndo para um beco sem saída, no qual não tinha mais escapatória. Naquela hora pensei que fosse o fim de tudo. Num ato de desespero, acabei empurrando um dos seres de sua moto. Subi e comecei a pilotá-la. Sem olhar para trás, acelerei o máximo que dava. Durante toda a noite, acelerei sem parar. Quando me dei conta, o dia já estava amanhecendo. E com certeza já estava em outra cidade, talvez até outro estado. O local que eu estava era uma praia deserta. Mas olhei para um lado, para o outro, principalmente olhei também para cima e fiquei tranquilo ao notar que aqueles objetos não estavam mais lá. Não tinha barulho, não tinha sirene, enfim, tudo estava em paz. Fiquei sentado na areia da praia pensando em toda a loucura que tinha acontecido, no quanto tudo aquilo era bizarro, e acabei pegando no sono. Acordei de repente ao som de sirenes novamente, e já bateu o desespero. Então, olhei para o mar e vi que lá tinha novamente um daqueles objetos estranhos, porém esse era gigantesco, era muito grande, totalmente diferente daqueles outros que eu tinha visto na noite passada. Logo meu desespero deu lugar à esperança, assim que vi que vários tanques de guerra, militares, fortemente armados estavam se aproximando. 2 dos militares se aproximaram de mim, um com colete amarelo e outro com colete vermelho, e falaram: "Olha, garoto, é melhor você se afastar, pois agora vai começar um combate muito intenso." Rapidamente me afastei para trás e fiquei a observar aquela cena bélica. Os militares, os tanques, os aviões, todos começaram a atirar ao mesmo tempo contra o objeto não identificado. O barulho era ensurdecedor, mas não consegui tirar os olhos daquela cena. O tal objeto não identificado logo deu lugar a um monte de fumaça. Então o exército cessou o fogo e começaram a comemorar. Todos começaram a se abraçar e eu chorava de felicidade, pois aquilo havia chegado ao fim e eu poderia novamente voltar à minha rotina de escola e videogames. Mas a fumaça começou a se dissipar, revelando o objeto ainda intacto. O tal objeto não identificado ligou uma sirene muito alta e mirou o seu feixe de luz em nossa direção. No meio daquela luz, fechei meus olhos com força e pensei em toda a minha vida. Pensei nos meus pais, nos meus amigos e em todos os bons momentos que tive. Então abri os olhos novamente e percebi que estava na minha cama, no meu quarto. Me levantei, chamei pela minha mãe e pelo meu pai e surpreso vi que os dois estavam calmamente a assistir TV na sala. E tudo aquilo não passou de um pesadelo, causado por ter jogado Metal Slug 3 pela primeira vez.
Salve galera, Mugin aqui, e esse é mais um Cofre Bizarro. Há muito tempo atrás, nos anos 90, era comum encontrar arcades nos bares de esquina. Era comum passar a tarde toda jogando com os amigos, depois da escola. Lá a gente jogava KOF, Metal Slug, Cadillacs e Dinossauros, entre outros jogos. No começo eu não gostava muito de KOF, mas olhava com admiração, pois aquele jogo praticamente só quem jogava eram os adultos. E eu e os meus amigos jogávamos mais os jogos mais simples, como Cadillacs e Dinossauros e Metal Slug. Então um dia decidi tentar a sorte e jogar KOF. Ainda lembro que gastei várias fichas para passar da primeira equipe. Naquela época, a KOF mais recente era a KOF 97. Nela, praticamente todo mundo jogava com os Orochis, Iori Orochi, Leon Orochi e o New Face Team. O jogo era bem simples, não tinha muita habilidade não. Bastava jogar direto na voadora e para contra-atacar bastava dar rasteira. Ou então jogar no extra e ficar fazendo especial o tempo todo. Naquela época tudo era mais simples, mas era muito divertido. Só quem passou por isso naquela época sabe qual é a emoção de ganhar ou perder uma ficha por um tris. Com o passar do tempo, acabei deixando os jogos mais simples de lado e investi somente no KOF. Todo dia jogava The King of Fighters. Assim, automaticamente fui melhorando as minhas habilidades. Aprendi a fazer Rory, meia lua pra frente, meia lua pra trás, especial, esquivar na hora certa, quebrar barra, esse tipo de coisa. Já dominando razoavelmente a mecânica do jogo, passei a acumular vitórias. Preenchi de cima a baixo o ranking do jogo com meu nome e me tornei o melhor do bairro. Antes eu morria de medo de jogar contra aqueles adultos fumantes, mas o jogo virou e dessa vez eles que estavam tendo medo de jogar contra mim. De vez em quando alguém me desafiava querendo tomar o posto de melhor, mas eu conseguia me manter invicto, sempre vencia. O meu nível de jogo ficou tão bom em relação ao dos meus amigos que acabei eu mesmo criando alguns desafios. Do tipo, jogar com as mãos trocadas, jogar com apenas uma mão, jogar com os olhos fechados, entre outros tipos de loucuras. Mesmo assim, ninguém era páreo, eu ainda continuava sendo invencível. Comecei também a jogar apostado, dando vantagem de boneco, inclusive até apostando perfect. E sim, continuava invicto. Por conta de uma excursão escolar, acabei indo parar em outra cidade. Ali, próximo ao museu que estávamos, eu e meus amigos vimos logo um barzinho que tinha um arcade. Então, sem perder tempo, já fomos logo em direção a ele. Chegando lá, já havia um garoto jogando, talvez com 10, 12 anos de idade. Mesmo assim, não tive paciência para esperar ele terminar de jogar e já fui logo colocando a minha ficha. Os meus amigos que estavam a observar começaram a cochichar, falando: "Ô Mugen, vai com calma, ele é apenas uma criança." E o garoto do meu lado nada falava, apenas ficava calado. Então começamos a jogar. Com facilidade, acabei ganhando a ficha dele. Daí então, ele olhou pra mim, deu uma risada e falou: "Olha cara, eu deixei você ganhar, mas agora é a minha vez de te bater. Eu perdi a primeira ficha só pra ver o seu nível de jogo. E agora vou fazer você se arrepender de ter me desafiado." Daí então, ele colocou a ficha e começamos a jogar novamente. E sim, tomei um 3x1. Pedi mais uma ficha e tentei novamente. Tomei 3x1 novamente. Eu, que era invicto e que não perdia há muito tempo, naquele dia não consegui ganhar uma única ficha. Passei a tarde toda perdendo. E daquele dia tirei uma lição, que por mais que eu jogue bem, sempre tem alguém que vai jogar melhor. E se tudo que acontecesse no jogo também acontecesse na vida real?
Salve galera, Mugen aqui, e esse é mais um Coffee Bizarro. Há muito tempo atrás, lá nos anos 90, era comum para mim e para os meus amigos passar a tarde toda no fliperama. Depois da escola, esse era o nosso ponto de encontro. Lá a gente jogava Cadillacs e Dinossauros, Metal Slug, The King of Fighter, entre outros jogos. Naquela época, o meu principal rival era o Fernando, já que a gente sempre disputava ficha a ficha no arcade. Às vezes, quando as coisas inflamavam, era muito simples de resolver. Bastava comprar uma rodada de geladinho que tudo já estava resolvido. A amizade já estava restabelecida e tudo ficava bem, como sempre era. Mas nesse dia, tudo mudaria. Nada mais seria igual. Um dia como outro qualquer, eu e o Fernando estávamos jogando 98. Muito disputado. Um sempre tirava a ficha do outro. O jogo se mantinha equilibrado. Daí então, de repente, o técnico chegou e teve que desligar a máquina. Então a gente ficou aguardando, né? O técnico, com cara de poucos amigos, abriu a sua maleta e tirou um cartucho todo preto, sem nada escrito, e colocou no lugar da 98. Enquanto isso, a gente só observava e ficava pensando qual seria o novo jogo. Talvez uma nova KOF, um novo Metal Slug ou uma franquia nova. O técnico fechou a máquina e a gente já foi logo colocando a nossa ficha. Mas antes de ir embora, o técnico se virou e falou: "Olha aqui, escutem bem, garotos. Joguem bem esse jogo como se a sua vida dependesse disso." Daí então ele se virou e foi embora. Nós achamos estranho, mas colocamos a nossa ficha e começamos a jogar. Ao carregar a tela de seleção de personagem, já veio logo a surpresa. Nem eu nem o Fernando estávamos acreditando no que estava diante de nossos olhos, pois ali os sprites dos personagens eram nós mesmos. Mesmo achando aquilo surreal, continuamos a jogar. Assim que o narrador falou "Here we go", já parti para cima e dei uma voadora. E o Fernando já foi logo defendendo. Rapidamente ele contra-atacou com um Horus. Foi nesse momento que eu caí no chão. Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Como pode ser? Ele fez um Horus no boneco lá no jogo e eu caí no chão. Não pode ser possível isso. Isso não pode estar acontecendo. Mesmo meio confuso, me levantei e continuei jogando. Então, rapidamente fiz uma magia e do meu lado vi o Fernando cair no chão também. Daí então deduzimos, por A mais B, que tudo que a gente fazia no jogo acontecia com a gente, na vida real. Eu já fui logo soltando o controle e me afastando. Então falei: "Não, esse jogo não dá mais pra mim, eu não vou continuar jogando isso, eu não quero me machucar." Dando risada, o Fernando me respondeu: "Olha, Mugen, você não é de nada mesmo, hein? Tá com medo de apanhar, né?" Com sangue nos olhos, voltei a jogar. Daí então a luta continuou, mas foi daquele jeito. Cada magia, uma queda no chão. Cada Horus, uma queda no chão. Chegando no terceiro round, o meu nariz já estava sangrando, o olho direito do Fernando já estava completamente fechado, mas a gente não desistiu. Iríamos até o final, até as últimas consequências.
De repente, ele fez o especial. E eu rapidamente esquivei e fiz um Horus, dando fim àquela luta. Levantei os braços e comecei a comemorar, pois aquela realmente tinha sido uma vitória na qual eu tinha dado o meu sangue. Mas daí então, olhei para o lado e vi que o Fernando estava no chão, desacordado. Eu tentei acordá-lo, chamei ajuda, mas aquela foi a última vez que ele jogou. Salve galera, Mugin aqui, e esse é mais um Coffee Bizarro. Há muito tempo atrás, lá em meados dos anos 90, era comum pra mim e pros meus amigos passar a tarde toda nos fliperamas. Lá a gente brincava, se divertia, enfim, tivemos momentos marcantes. Mas hoje vou relembrar de uma pessoa em específico. O técnico da máquina. O técnico da máquina era um homem muito misterioso, praticamente um ser mítico, pelo menos pra gente, né? Ele usava um boné escrito Fatal Fury, tinha a barba por fazer, usava óculos escuros e no canto da boca sempre tinha um derby aceso. Sempre que ele chegava no fliperama, eu e os meus amigos nos afastávamos e ficávamos só observando para ver o que ele ia fazer, né? Se ia trocar alguma peça, alguma alavanca, algum botão, ou ainda melhor, instalar um novo jogo. Sempre de cara fechada, ele nunca falava nada. Chegava, fazia sua manutenção e ia embora, sempre calado, mas não naquele dia. Naquele dia, tudo seria diferente. Após trocar a alavanca e alguns botões da KOF 97, o técnico já estava indo embora. Eu e a Anne já fomos logo colocando as nossas fichas para poder voltar a disputar novamente, para ver quem era o melhor. Como já era de costume, eu e ela estávamos discutindo para ver quem era melhor.
Mas de repente fomos interrompidos pelaquela voz assustadora que disse: "Olha, crianças, hoje vocês vão ver o que é jogar de verdade." Morrendo de medo, olhamos para trás e vimos que aquele era o técnico. Dessa vez ele não foi embora como era de costume. Decidiu ficar e nos desafiar a jogar na KOF 97 para ver quem era o melhor. Enquanto eu e a Anne terminávamos a nossa ficha, ele ficava atrás da gente, só olhando, observando, sempre com aquele derby na boca. A Anne acabou ganhando de mim, então ele pegou o primeiro controle. Apagando o cigarro no cinzeiro do próprio arcade, ele soprou a fumaça para cima, olhou para Anne e falou: "Olha, garota, pode pegar todos os Orochis, pois você vai precisar." A Anne não deu bola e escolheu o seu trio de sempre, o New Face Team. Assim que eu vi a equipe que ele escolheu, eu comecei a rir, pois aquela era uma equipe muito fraca, não dava para fazer nada, tava na cara que ia perder. A equipe dele era Yamazaki, Terry e Athena. Ao começar a partida, a Anne já foi com tudo para cima com a Charme dela. Já o técnico com seu Yamazaki esquivava, corria, abaixava, fazia tudo para não sofrer nenhum golpe e nem perder life. Mas em um descuido, o Yamazaki chegou perto da Charme e aplicou uma infinita. Rapidamente a boneca ficou tonta e ele terminou com um especial. Dava para ver que a Anne realmente estava jogando sério. Ela estava dando tudo de si, mas não era o suficiente. O técnico era muito forte. Seu Yamazaki era implacável. Defendia bem, corria bem, contra-atacava bem, fazia tudo bem. Mas o seu forte realmente era infinito. Com muito esforço, a Anne conseguiu derrotar o Yamazaki com seu Yashiro. Mas não adiantou de nada, pois o próximo boneco, o Terry, era muito pior que o Yamazaki. Sem parar nem um instante, o Terry fazia todo o tempo a sua infinita, sem dar espaço, sem dar tempo para contra-ataque, sem dar tempo para fazer nada. Rapidamente o Terry acabou com a partida. A Anne não aguentou e chamou ele de trapaceiro, pois aquilo não era justo, pois ela estava jogando limpo. Mas o técnico apenas olhou para ela com a cara de desdém e acendeu mais um derby. Então, assumi o segundo controle, coloquei minha ficha e falei: "Agora é minha vez, vamos lá." Já fui logo escolhendo meu trio Orochi de sempre: Yori Orochi, Leona Orochi e Yashiro Orochi. Embora a velocidade dos personagens Orochis seja maior, aquele não era o caso. Parecia que o meu personagem estava em câmera lenta. Quando dei por mim, a luta já tinha acabado. Já tinha perdido a minha ficha no piscar de olhos. Passei o controle para Anne e ela foi com tudo. Eu apenas observava aquela luta, que era totalmente desequilibrada. Dessa vez, o técnico estava jogando com Athena. Assim como Yamazaki Terry, ele também só fazia infinita. Mesmo sem ganhar uma partida sequer, eu e a Anne passamos a tarde toda jogando contra o técnico da máquina. Hoje em dia é muito comum ver esse tipo de jogo, mas naquela época foi a nossa primeira vez. Ao ir embora, o técnico se virou pra gente e falou: "Olha, crianças, cuidado com essa técnica. E lembre-se, sempre joguem limpo." Ele deu uma gargalhada e sumiu em meio à fumaça de cigarro. Menos de uma semana depois, eu e a Anne já estávamos aplicando as infinitas nos contras do arcade. E a lição que tiramos de tudo isso é que perder também faz parte do aprendizado.
Salve galera, Mugin aqui, e esse é mais um Coffee Bizarro. Há muito tempo atrás era comum para mim e para meus amigos passar a tarde toda jogando nos fliperamas, nos arcades, nas locadoras. Antigamente funcionava assim, mas tudo isso ficou para trás, tudo isso faz parte do passado. Hoje em dia, isso é apenas lembrança. Momentos bons que ficaram para trás e que nunca mais vão voltar, pelo menos eu pensava assim. Com a rotina de adulto, é difícil ter um tempo para jogar e se divertir como antigamente. Os fliperamas não existem mais, pelo menos não como era antes. Hoje em dia dá para encontrar em shoppings ou então em arcades gourmet. Nem de longe tem aquela emoção característica. Num final de semana monótono, acabei encontrando um emulador de jogos antigos e decidi me aventurar. Baixei, instalei e estava pronto para jogar. Tudo aquilo era muito novo para mim, pois entrei numa sala, havia muitos jogadores e eu estava enferrujado, já não era como antes. A primeira luta que aceitei, já fui logo perdendo, a segunda perdendo também, e a terceira não foi diferente. Apesar de não ganhar nenhuma ficha, eu estava me divertindo bastante, pois aquilo estava me remetendo a um sentimento antigo, nostálgico. Jogar KOF novamente, contra outras pessoas. Jogar online acabou virando um hobby. No final de semana já preparava uma cervejinha, colocava música, peguei meu controle arcade e já ia jogar. Com o passar do tempo, acabei melhorando um pouco. Ganhava 1 ou 2 fichas, mas sempre me divertindo, né? Naquele fim de semana, entrei na sala, fui arrumando o controle, preparando a música, deixando tudo pronto para jogar. Quando de repente chegou aquele convite. Aquele nome, a foto da menina, parecia ser familiar. Então aceitei e começamos a jogar. A primeira ficha eu perdi, a segunda ganhei, a terceira perdi, a quarta ganhei, e assim seguiu o jogo. Um jogo bastante equilibrado. Ganhava uma, perdia outra, estava até empolgante. Daí a partida terminou, eu agradeci pelo jogo e parti para outra. No outro final de semana, ao entrar na sala, ela já estava lá e já foi mandando o convite para mim, para jogar novamente. E passamos a tarde toda jogando. Com o passar do tempo, acabamos virando amigos de jogo. Todo final de semana a gente já marcava para jogar junto. Em meio a uma partida, decidi perguntar para ela onde que ela morava. E por coincidência do destino ou não, ela morava na mesma cidade que eu. Isso só fortaleceu mais a nossa amizade. E continuamos, todo final de semana a gente jogava junto. Foi aí que algo inesperado aconteceu. No meio da semana ela me chamou no WhatsApp
dizendo que haveria um campeonato no bairro que ela morava e que gostaria que eu participasse também. Daí então, rapidamente eu topei e já me organizei para ir para aquele campeonato. Enfim, iria jogar e também ia conhecer pessoalmente aquela minha amiga de jogo. Ao chegar no local, já foi logo me batendo aquele sentimento nostálgico, pois aquele era um bar com vários fliperamas e estava lotado de jogadores, como era antigamente. Por um momento, até pensei que tudo aquilo era mentira, que fosse uma ilusão, ou então que eu tivesse voltado no tempo. Mas não, tudo aquilo era real. Então ela apareceu e me recebeu. A cumprimentei e fomos em direção ao arcade, já para começar a minha primeira luta do campeonato. Apesar de ser um campeonato de KOF 94, a primeira luta eu ganhei com facilidade. Ela também ganhou a sua primeira luta, então fomos subindo de posição no campeonato. Apesar de ter ótimos jogadores, nós dois acabamos chegando na final. Com muita dificuldade, acabei vencendo. Então, para comemorar, ela pediu uma rodada de chopp. Outros participantes do campeonato também se juntaram a gente naquela mesa, a fim de comemorar também, né? Embora eu não tivesse vencido, tá ali e relembrar aquele momento nostálgico já era em si um prêmio. Mas ao beber o segundo copo, fiquei meio tonto, a minha visão ficou turva, então apaguei. Quando acordei, estava em uma banheira repleta de gelo, com um corte na minha barriga que doía bastante. Naquele momento percebi que nunca deveria ter aceitado jogar contra a Rafaela Souza.